M em seu bairro ou cidade. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia para você que está com a gente na Rádio Universitária. São 11h30 e começa agora mais uma edição do Fora da Curva. Nosso programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook nas páginas 99 Universitária, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página facebook.com/programa Fora da Curva. Você pode participar enviando um comentário através da página ou ligando para o telefone da rádio. O número é 3462-5617. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE, e vou estar com você toda quinta. Hoje nós vamos discutir uma questão que tem muito a ver com tudo que está acontecendo no Brasil. Por que tanta raiva de pobre? Para conversar sobre isso, está aqui comigo no estúdio Jonatas Ferreira, professor de Sociologia da UFPE. Bom dia, Jonatas. Bom dia, Maria. Também está aqui com a gente Beth de Oxum, Yalorixá e líder comunitária. Ela dirige o Ponto de Cultura Coco de Umbigada, em Guadalupe, Olinda. Bom dia, Beth, seja bem-vinda. Bom dia. É bom a gente começar explicando por que é importante, nesse momento, se perguntar a razão de tanto ódio entre pessoas de origens sociais diferentes no Brasil. Vocês devem lembrar que há poucos dias houve muita polêmica nas redes sociais depois que o neurocirurgião Richard Elax sugeriu um procedimento num grupo de médicos do WhatsApp que tiraria a vida de Dona Marisa, mulher de Lula, vítima de um AVC. O médico foi demitido pela Unimed e Dona Marisa, uma ex-empregada doméstica que virou a primeira-dama do Brasil, foi enterrada dias depois em meio ainda a muitas manifestações de ódio na internet. Restou a pergunta, por que tanta raiva de pobre, Beth? Bom, já de cara eu te digo que por que tanta raiva de pobre? Porque pobre não pode ser protagonizado, porque a gente tem uma mídia que mascara a realidade, mascara o país e vive constantemente numa perspectiva de convencer a elite, né, a classe dominante, a elite, e convencer a classe média que pobre é um troço que não pode dar certo. Já de cara é um pouco isso, e na realidade, quando expressa esse ódio, expressa justamente nessa perspectiva dessa ascensão. A gente sabe que houve uma migração do mapa da miséria e isso incomoda muito essa elite. É uma questão de classe mesmo, a ascensão de um povo que está na base desse país, que ascende às universidades, tem uma perspectiva de formação, que melhora a condição de compra, que melhora as condições. Então essa perspectiva de ascensão é uma coisa que assusta, porque essa estratificação, essa coisa da classe mesmo, o que caracteriza essa sociedade, ela precisa se manter como está. Entendo. Então, na verdade, o problema não está em ser pobre. O problema está em ser pobre e não se contentar em ficar nesse lugar subalterno, né? Esse lugar de subordinado. E também a elite, ela não quer ceder em nada, né? A classe dominante, ela não quer perder o espaço para nada. Então, se tu cria uma perspectiva de, por exemplo, de políticas afirmativas para que o jovem, pobre, negro possa ascender à universidade, ou ter determinadas políticas públicas que ele possa ter uma perspectiva social de ascensão, isso incomoda essa classe dominante que tende a perder esse espaço, porque o que é o privilégio que tem que ser garantido. E você, Jonatas, o que é que pode acrescentar? Olha, eu concordo plenamente com o que Beth estava falando. O que eu teria talvez a acrescentar que não há somente um ódio, uma raiva de pobre. Há uma raiva de yalorixás, de umbandistas, há uma raiva, um ódio de negros, há uma raiva de minorias ou de opções alternativas sexuais não convencionais. O Brasil hoje se tornou um país extremamente intolerante. Eu acho que a minha opinião é que não existe política sem emoção. A política é razão, mas é também emoção. Mas a gente está confiscado agora por formas de emoções muito primárias, muito estéreis, muito pequenas. É um processo claramente regressivo. A gente pode chamar regressivo se a gente tiver a ideia de que isso é uma volta atrás, mas isso pode ser o futuro da gente. E isso é o que preocupa terrivelmente, é de que esse confisco da política pelo ódio se deve a uma estrutura, uma paranoia que se instalou no país, em que o outro é sempre
a possibilidade do meu extermínio. Então, como eu encaro o outro como possibilidade do meu extermínio, eu tento exterminar o outro antes que ele me extermine. De certa maneira, é a volta ao estado de barbárie, né? Eu resisto a essa ideia de estado de barbárie. Isso não é o bárbaro, não é o primitivo. Isso é uma possibilidade do capitalismo mesmo. Não é uma regressão, talvez no sentido psicanalítico, se a gente fosse... São pulsões primitivas de destruição do outro. Nesse sentido, a gente poderia falar. Mas a gente não está retornando. A gente está aprofundando uma linha de possibilidade da cultura brasileira que é central. Sim, é muito interessante você falar isso, porque quando você falou da psicanálise, eu me lembrei daquela parte da obra de Gilberto Freire em que ele fala do negrinho de maldades. Ele fala que o filho do senhor de engenho tinha um escravo particular, vamos dizer assim, sobre quem ele podia projetar toda a sua perversidade. Isso significa dizer que, de certa maneira, na matriz da elite brasileira está a incapacidade de conter suas pulsões, sua agressividade, sua sexualidade. Quer dizer, o outro é sempre o lugar de projeção do desejo da agressividade, porque, na verdade, nós não tivemos no Brasil uma ideia mínima de igualdade entre as pessoas. Essa matriz da escravidão marca a cultura brasileira a tal ponto que a nossa elite é profundamente incivilizada. Eu poderia falar sobre isso, se eu ainda puder falar, sobre dois aspectos. Primeiro, a estrutura social brasileira, estrutura de desigualdade, estratificação social no Brasil, só é possível porque os setores dominantes acachapam as possibilidades das classes médias de ter uma ascensão social, de ter um enriquecimento ou de ter prosperidade social, e as classes médias transferem isso para as classes mais subalternas. Sempre foi assim. E isso é a herança da escravidão. A gente tem um contingente enorme de pessoas que são os pobres, os despossuídos, o que você queira chamar, que são candidatos a receber salários mais miseráveis possíveis, né, dentro dessa estrutura social. E aí entra o que Beth tinha acabado de falar. Quando você tem uma perspectiva de ascensão social desses grupos, você inviabiliza toda essa estrutura de dominação e essa estrutura de estratificação social. Essa é a primeira coisa, né? Dentro dessa ideia do negrinho, do outro, que você... Depois a gente tem... talvez a gente possa falar mais para frente sobre isso, é de que esse outro é sempre uma ameaça, não porque ele seja o outro distante, mas porque ele está eminentemente relacionado com minhas possibilidades de ser. Eu vou dar apenas um exemplo. Quando o Bolsonaro, por exemplo, fala em nome da família brasileira e fala com discurso de ódio contra o negro, contra os homossexuais, contra os pobres, parece que a gente está falando de uma pureza, de uma família que não se contamina com nada. Mas a gente vê a contaminação quando a gente pega que escapa para a mídia a comunicação entre ele e os filhos dele, que você vê que ali existe uma tensão e uma família completamente destruída, esfacelada do ponto de vista moral. Então, muito interessante, muito bem lembrado. Esse outro é o outro que nos diz respeito internamente também. Pois é. Beth, como é que as populações negras, especialmente aquelas ligadas às religiões afro-brasileiras, sentem esse contexto de intolerância no Brasil? Sentem no cotidiano, né? O racismo está impregnado na alma brasileira. E a gente convive o tempo inteiro, desde o momento que nasce, que cresce, é impressionante, e a mídia retrata muito isso, né? Dado as poucas negras que se colocam, né, sempre com muito racismo, as redes sociais sempre nessa coisa. Agora, eu queria também colocar uma coisa aqui, o quanto doentio está a nossa mídia, né? Os nossos meios de comunicação, nessa perspectiva da nossa cultura e da nossa religiosidade. Se vê, a gente não tem espaço nenhum, nem em rádio, nem em TV, nesse canal aberto, né, para comunicação aqui no país, como o povo de terreiros, que a gente chama os povos de terreiros, os povos de matriz africana e afro-brasileira, estão completamente excluídas. E muito pelo contrário, a gente hoje convive com um estado completo de intolerância, que a gente chama de racismo religioso, e de ódio,
depois daquele fato lá do Brejo da Madre de Deus, né, que isso se proliferou, foi até Olinda, quer dizer, houve um crime com requinte de crueldade, foi um babalorixá que fez, então isso dá a entender que tem toda uma comunidade que se projeta para isso. A gente tem um projeto chamado Ojuran. Ojuran é um observatório de mídia e religiosidade, onde a gente começou a estudar a partir daí a quem interessa uma mídia onde associa todo crime com requinte de crueldade, associa aos povos tradicionais, aos povos negros, né, aos povos de matriz africana. E a gente caiu no século passado entendendo que é de fato esse racismo que está completamente dentro mesmo desse processo de sociedade e que tende a criminalizar toda e qualquer ação de crime com requinte de crueldade. Tem a ver com o povo negro, tem a ver com a religião de matriz africana, e isso é um processo do racismo mesmo enraizado em todo esse processo. É por isso que nós estamos aqui, não é? Esse é o programa Fora da Curva, para você que está se sintonizando agora. É justamente um programa de jornalismo analítico, para trazer essa diversidade de vozes que deveria caracterizar a sociedade brasileira e a comunicação no Brasil. Isso também reforça a importância da comunicação pública. Essa é uma rádio pública, nós não temos patrocinadores, é por isso que nós podemos dizer aquilo que pensamos. Nós estamos discutindo hoje a questão por que tanta raiva de pobre no Brasil. E agora nós vamos reproduzir um depoimento muito forte do poeta Miró da Muribeca. Esse depoimento é parte de um documentário intitulado Hecatombe, que foi gravado por Dei Vilar e Isabel Maia durante as manifestações pelo impeachment em Recife. O vídeo acaba de ser apresentado como trabalho de conclusão do curso de jornalismo na UFPE e já está disponível no YouTube. Vamos ouvir agora o trecho em que Miró argumenta que há sim preconceitos de ricos contra pobres no Brasil. Eles se isolaram e os pobres foram para os morros, foram para longe e piorou os assaltos, tudo, né? Eles fizeram questão de dizer, vocês são pobres, vão para lá. Eles não querem que exista um jornalista preto, eles não querem que exista um engenheiro preto, né? Uma pessoa que venha da periferia e virar um puta de um médico. A burguesia é a mesma. É a mesma. Por isso que eles reclamaram do Bolsa Família, por isso que eles reclamaram por isso que eles agora, por isso que quando eu estou inclusive em alguns lugares que hoje eu entro com amigos meus que tem dinheiro e os caras ainda olham, tipo, quem é esse neguinho? Eles não querem. Os ricos caretas, eles continuam mesmo. Bom, primeiramente é preciso destacar que tanto no campo político quanto no acadêmico, quando a gente... Bom, a gente viu aí o trecho em que Miró argumenta essa resistência das classes dominantes em ver o pobre sair desse lugar em que ele esteve historicamente confinado na sociedade brasileira. Como é que você pode comentar isso, Beth? Eu acho que a eleição passada, né, as eleições de Dilma e de Lula mostrou bem isso. Acho que existia um ódio muito grande, inclusive em relação ao Nordeste, nessa perspectiva de que o Nordeste define a eleição nesse país. Quem é o Nordeste para definir? Né? Então, um povo pobre, preto, que não sabe ler, não sabe discernir, não sabe votar, não pode dar o tom da mudança nesse país. Então, de fato, uma postura, né, uma concepção elitista, racista, homofóbica. Agora, em relação à mídia e em relação a esse projeto, é um projeto político, né? Não é uma coisa específica da mídia, é um projeto político, um projeto, inclusive, neofascista, né, homofóbico, racista, que tem uma perspectiva excludente completamente, que se apropria das mídias. A gente realmente, como povos tradicionais, a gente está sendo criminalizado. Essa semana, inclusive, a gente está sendo votado a questão da oferenda, porque a gente sabe que isso é uma questão de práticas religiosas e isso é um direito constitucional. Há mais de 10 mil anos antes de Cristo isso é feito. E, no entanto, hoje o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que está tomada por essa igreja, por esses pastores, começa, além de ter esse preconceito, a criminalizar nossas práticas. Então, a mídia, em vez de trazer a diversidade, de promover, né, a pluralidade de ideias, de cultura, de costumes, né, dos povos que compõem esse país, de fato está a serviço de um projeto que extermina, que criminaliza, que demonstra um racismo e uma exclusão fora do comum com o nosso povo. E você, Jonatas, é interessante que você abre sempre essa perspectiva de pensar que o ódio hoje na sociedade brasileira não está confinado simplesmente à direita, não é isso? Eu queria falar sobre isso, mas eu queria pontuar o que Beth falou sobre neofascismo. Então,
as pessoas, nem todo mundo é obrigado a saber que foi o fascismo. Beto é uma pessoa informada e sabe. Bom, o fascismo foi um movimento político que surgiu na década de 30 na Europa, e era um movimento autoritário, um movimento que buscava exterminar, confiscar todo tipo de ruído, todo tipo de tensão, em nome de uma voz única, em nome de uma ordem que se estabelece, um projeto de superioridade, de hegemonia, a partir de uma voz única no país. Isso é o fascismo. O fascismo, como eu estava falando, é uma estratégia de paranoia. É a paranoia de relação à ameaça que o outro que está diante de mim, mas que o outro que está interno a mim, tem de destruir a minha possibilidade de ser um agente no mundo. Em busca de uma fantasia de identidade pura. E essa fantasia de identidade pública é sempre, em última instância, autodestrutiva, como foi na Alemanha, que não apenas exterminaram judeus, ciganos, homossexuais, mas passou, no final, por um extermínio do próprio povo alemão, como, não é, a última palavra de Hitler no poder. Então, isso é que a gente tem que tomar cuidado no Brasil, porque a gente tem componentes, de fato, neofascistas no Brasil, de extermínio, de ódio pelo outro. E aí, respondendo a pergunta que você estava dizendo, eu acho que nós que somos humanistas, que somos de esquerda, e somos democratas e acreditamos no dissenso como um processo fundamental, na contradição, no conflito, como um processo fundamental para construir algo melhor. Eu aprendo com o que eu não sei, eu aprendo com sua discórdia, eu aprendo com o que você diz e o que eu não concordo, não é? Então, nós que acreditamos nisso, a gente tem que estar atento para o ódio na gente mesmo. Eu fico boquiaberto como a discussão na política brasileira pode hoje estar organizada em termos de uma oposição entre coxinhas e petralhas, por exemplo. É uma simplificação grotesca das possibilidades de ver o outro e de apreciar esse outro. E a gente tem inúmeros exemplos. A campanha presidencial, a última campanha presidencial, foi grotesca. Eu não acompanhei de perto porque estava no exterior, um ano fazendo pós-doutorado fora. Mas acompanhei pela internet com muita tristeza como a simplificação das discussões políticas não tinha mais a ver com o projeto de país, mas tinha a ver com ataques sempre pessoais. Porque é sempre uma questão de ódio que vai mobilizar. Eu digo, o ódio é uma ferramenta rápida de mobilização. E por isso a direita, por isso a esquerda está aprendendo a fazer isso. Por isso os meios de comunicação fizeram isso para dar o golpe em Dilma Rousseff, ou como se vocês quiserem chamar, o impeachment. Não, eu prefiro Rousseff. Chamar de golpe mesmo. Eu também. É golpe. Consenso. Fora da curva. A gente fala o que a maioria cala. Então, pobre tem que saber o seu lugar? Essa questão que Miro traz também é levantada por Cleiton Barros, doutorando em educação na UFPE, morador do COC e integrante da rede COC Vive, uma rede que tem atuado em ações de educação, comunicação e cultura no COC. Cleiton levanta ainda uma outra questão importante nessa discussão, a meritocracia, que é a falsa ideia de que basta se esforçar para subir na vida, como se as chances das pessoas não fossem tão desiguais no Brasil. Vamos ouvir Cleiton? Bom, primeiramente é preciso destacar que tanto no campo político quanto no acadêmico, quando a gente fala das chamadas classes menos favorecidas ou mais diretamente dos pobres, nós falamos como se essa fosse uma experiência uniforme, unívoca, né, de contornos muito bem definidos, quando na verdade as pesquisas mostram que a experiência da pobreza é bastante plural, diversificada e escorregadia. Essa diversidade da experiência da pobreza está na base de toda a desconfiança, de toda a violência com a qual políticos e acadêmicos costumam se relacionar com os pobres. Ele até pode ser aceito nos círculos de saber e de poder, desde que cumpra uma série de requisitos que os tornem úteis economicamente e, por outro lado, dóceis politicamente. Então, o pobre que, pelos próprios esforços, de preferência sem cotas, né, entra na universidade, acessa o mercado de trabalho, atinge seus objetivos, seguindo jornadas de trabalho informal extenuantes, catando latinha, por exemplo, esse sim é o pobre que ganha destaque na mídia, porque ele não cria nenhum tipo de problema para a nossa sociedade. Muito pelo contrário, ele, na verdade, confirmaria a narrativa falaciosa da meritocracia.
Já o pobre que ocupa territórios estratégicos nas cidades, o que grita e faz barulho, que mata e morre cotidianamente nas favelas e com isso expõe os mecanismos sociais e políticos que criam e mantêm a pobreza, esse pobre é o que vai ter a sua vida negativizada, é o que vai ser, no limite, abandonado à sua própria morte. Então, quer dizer que aquele pobre que não se conforma é o alvo preferencial do ódio de classes, Beth, no Brasil? Claro, acho que a meritocracia é uma falácia porque as oportunidades, né, são diferenciadas. A gente sabe que, de fato, o jovem pobre, negro, que mora na periferia tem uma perspectiva de oportunidade muito menor. E nesse contexto eu trago até essa coisa mesmo da mídia que retrata sempre o jovem pobre, principalmente o rapaz, né? Aquele clássico daquela faixa que é morto, que é exterminado. Nunca se matou tanto jovem em processo de produção, né? Com uma perspectiva de produção. Jovem de 16 a 29 anos, são quase 50 mil por ano. Você vê o quanto de doentio a gente tem um Estado que mata uma força motriz, né, de 50 mil jovens pobres e negros. Pelo simples fato, muitas vezes, de serem pobres e negros. Olha o ódio extremamente presente aí. Em 2013, aqui em Pernambuco, foram 13 mil jovens assassinados, inclusive sem direito a inquérito. O indulto, né? Auto de resistência. Você vê que estado doentio, que estado perverso é esse. Então, então isso é uma caracterização de racismo e de que pobre é um troço perigoso. Né? Porque se extermina 50 mil por ano no Brasil. Pior do que muitos países em guerra civil. Eu acho que isso retrata bastante, né, esse ódio mesmo e que essas oportunidades não são iguais, são bem diferenciadas e a gente precisa estar realmente denunciando isso o tempo inteiro. E você, Jonatas? Aí eu vou fazer um discurso provocativo, assim, provocador. Eu acho que o discurso da meritocracia se aplica perfeitamente ao pobre, por exemplo. Você sabe o que é sobreviver com salário mínimo sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum apoio, sem nenhuma educação adequada, sem moradia adequada, com esgoto a céu aberto? Você sabe o que é? Eu vindo de um ambiente muito próximo disso, e é muito difícil você fazer qualquer coisa, você ter sobreviver nesse contexto. Pegue qualquer pessoa um filho de um rico, etc, coloque nesse contexto e não dê qualquer apoio, que aí a gente vai ver qual é o mérito. Há um mérito estabelecido para sobreviver em condições tão terríveis como as que produz a sociedade brasileira para quem é pobre. Sem dúvida, aquelas pessoas... Quanto a pobre tem que saber o seu lugar, tem que saber o seu lugar. Pobre tem que saber o seu lugar. O seu lugar é na luta por melhores condições de vida. O seu lugar é tentando dar um mínimo de institucionalidade a essa luta no Brasil. Porque a gente está num confisco completo das instituições democráticas no Brasil e a gente tem que fortalecer. O lugar do pobre é fortalecendo a luta pela democracia no Brasil. Sim, na verdade, para especificar um pouco melhor o sentido da crítica à meritocracia, a meritocracia é essa ideia falsa de que as pessoas na vida elas têm o que elas merecem. Então, quem se esforça se dá bem, quem não se esforça não se dá bem. É claro que o esforço das pessoas que têm uma origem social pobre e que ascendem socialmente através do seu próprio trabalho, através do estudo, através das suas associações, esse esforço tem que ser muito louvado, principalmente num país como esse, que essas pessoas estão abrindo o jornal todo dia e estão vendo escândalos de corrupção absurdos. Então, se no topo da sociedade é esse Deus dará, como é que lá embaixo as pessoas vão manter o foco em ascender, crescer socialmente pelo trabalho e pelo estudo? Esse esforço tem que ser louvado. O problema é quando a gente pega esses exemplos dessas pessoas que ascenderam, que conquistaram sua casa, o seu trabalho, e a gente generaliza como se fosse regra, a gente não percebe, na verdade, que essa é uma sociedade que produz sistematicamente o desperdício de vidas. São vidas e vidas e vidas desperdiçadas, não só, como o Beto falou, no extermínio de jovens pobres e negros, mas através do crack, através de vidas de pessoas que nascem em famílias onde não tem afeto. Então são muitas formas através das quais a sociedade brasileira está produzindo esse desperdício de vida, né? Agora, eu queria, a gente já se encaminhando para o final, tem algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Tem uma pergunta que eu acho que é muito interessante para a gente ir fechando. Como sair desse ciclo de ódio, né? O que é que a gente pode fazer para romper com esse ciclo perverso?
Jonatas, você pode Eu não começar? faço a mínima ideia. Eu vou ser honesto. É um problema cultural seríssimo com o qual a gente se depara. O que eu acho que o que vocês estão fazendo aqui vai nessa direção de recusar o ódio. Não é recusar o conflito, não. Isso é uma coisa importante. Não recusar o conflito, mas recusar o ódio. Recusar o empobrecimento do outro com o qual a gente dialoga. Recusar a não perceber na gente coisas, defeitos parecidos com o que o outro tem. Isso é fundamental. E isso é um processo longo que passa por programas como esse, passa por ações como essa e passa sobretudo por tentar fortalecer as instituições democráticas no Brasil, que hoje estão completamente arruinadas. Você pensa no Congresso Nacional, você pensa no Judiciário, você pensa no Executivo e você vê esse caos que Beto estava falando aí. Então, a gente precisa ainda fortalecer essas instituições. O problema, no meu entendimento, é que a crise das instituições facilita a vida de quem está nelas. Então, por exemplo, o fato que o brasileiro hoje tem aversão à política, o fato de que a gente se choca de ver esse Congresso Nacional que a gente tem, que é uma coisa absurda, o fato de que a gente se choca em ver um ex-advogado ligado ao PCC, nomeado como ministro do STF, as pessoas se chocam, até podem se indignar, mas é uma indignação muito momentânea. E aí, em vez de a gente atuar sobre essas instituições através da mobilização política, a gente tem dado as costas a essas instituições e tem facilitado o trabalho de quem está lá. Quer dizer, o Congresso está aprovando aí medidas e medidas de retiradas de direito com a maior facilidade. Então, a crise da política do sistema de representação no Brasil tem, na verdade, favorecido a retirada de direitos que a gente está assistindo através desse projeto político. E o aparecimento de aventureiros salvadores da pátria. Eu acho que a representação está, de fato, em xeque. Eu acredito na participação, né? Você perguntou como é que a gente pode fazer para a gente minimizar esse ódio todo. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter mídia. A gente tem que ter mídia para promover pertencimento com a tolerância, pertencimento com a construção de uma outra sociedade, pertencimento com o amor. Acho que a gente tem que ter canais de comunicação. A gente vai se contrapor na perspectiva da gente tiver, de fato, espaço para a gente dialogar com o povo. A gente tem uma rádio livre na nossa casa, né, no nosso Ponto Cultura, a Rádio Amnésia de frequência FM. A gente enfrenta, né, um problema seríssimo, que é essa coisa da comunicação. Como é que a gente vai dialogar sobre a questão do direito à diversidade, do direito à pluralidade, dessa mídia promover esse país com toda essa diversidade que ele tem? Então, acho que passa por essa coisa da rádio, das TVs, agora digital, o Dion tá aí, vai aumentar o Dion. Quem é que vai ocupar esse lugar? A igreja, de novo? Então, é uma perspectiva de redes sociais, a gente usar de forma mais inteligente e nessa perspectiva de promoção, de fato, dessa diversidade, da gente levar um diálogo mais interreligioso e pautar, inclusive, os povos tradicionais, que são, de fato, os povos que estão muito excluídos, o índio, o preto, né, os povos de matriz africana, muito excluídos nesse universo das mídias. Então, precisa criar mídia, a gente precisa ter mídia para promover esse pertencimento. Você toca num ponto fundamental, Beth. De fato, eu acho que uma parte da intolerância que a gente vê no Brasil hoje é o fato de que a gente só escuta uma voz, só escuta uma visão de mundo. Não tenho a menor dúvida disso. Na mídia corporativa, as pessoas fazem um debate sobre a reforma do ensino médio e convidam um ministro e, como aconteceu na rádio aqui em Recife, convidam um ministro e os donos de cursinho. Então, na verdade, falta justamente essa pluralidade de vozes, que é para isso que a gente está aqui. E, aproveitando o gancho, tem uma pergunta de Clécio Júnior, que é o nosso ouvinte. Não dá tempo a gente debater, Clécio, mas essa questão, ele pergunta por que há escolas para ricos e para pobres no Brasil? Essa pergunta é fundamental. E a gente vai, de certa maneira, tocar nela na nossa próxima quinta-feira, quando a gente vai estar debatendo a reforma no ensino médio. Então, vocês ficam desde logo convidados, né? Então, o programa Fora da Curva vai ficando por aqui. Nós agradecemos imensamente a Jonatas e a Beth. Agradecemos também a participação de Miró e de Cleiton Barros, por quem eu mando um abraço para todos os amigos da Rede Coque Vive e do Nainfa. Agradecemos também a você que nos acompanhou pelas rádios universitárias AM, FM e pelas redes sociais. Convidamos você a seguir a nossa página,
facebook.com/Programa Fora da Curva, e esse programa vai ficar disponível lá e também na página facebook.com/99 Universitária. O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, do Departamento de Comunicação Social da UFPE, e de Lula Pinto, da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais, Laís Hilda, e trabalhos técnicos de Tiago Sabino, Ivanson Henrique e Marco Antônio. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádios e Televisão Universitária. É também uma parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Coletivo Terral e Imirim Brasil. Essa foi a edição do dia 16 de fevereiro de 2017. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima quinta e amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira, discutindo a questão: sabia que vai ter mais veneno na sua comida? Então, boa tarde para vocês. Tá na hora do pau comer. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11h59.